Esses moleques estudavam no mesmo colégio que eu estudei. E, infelizmente, eu não consigo nem ficar surpresa com o fato de que esse colégio está completamente omisso. Pessoal, eu não queria fazer esse vídeo de verdade, mas é necessário, é muito necessário. Esses 4 garotos que estão na tela assassinaram um cachorrinho chamado Orelha, por pura maldade. Infelizmente, eu não posso postar a imagem deles sem estar embaçada, porque você sabe como é que é o nosso país, né? Eles premiam quem tá errado e pune quem quer combater o errado. É capaz de eu postar a foto deles mostrando de verdade quem espancou o cachorro e Deus ser preso, Deus ser punido. Só que eu vou mostrar sim o máximo que eu conseguir e que eu puder para que pelo menos esses moleques fiquem com medo pro resto da vida deles de saírem nas ruas, se eles morarem aqui no Brasil. Nem só aqui no Brasil, né? Porque esse caso já tá tomando uma repercussão mundial. Então pessoas de fora do Brasil já estão vendo quem são esses moleques, reconhecendo, e você pode ter certeza que eles não vão ter mais paz. Eu vou mostrar uma menina que, segundo ela relata que estudou no mesmo local que eles e ela desmascara muita coisa que ainda não veio à tona nesse caso. Você vai ver aqui nesse vídeo ela relatando isso tudo. E você vai ver também como que o corajoso, né, que espancou um cachorrinho até a morte, até o cachorro não ter mais forças nem para poder ficar de pé, como que ele agora ele tá cagando na cueca de medo, porque a sociedade não vai deixar passar batido. E vai cobrar as autoridades deles serem punidos de alguma forma. Quer dizer, punido entre aspas, né? Porque no nosso país, quem tem menos de 18 anos não pode ser punido. Que chega a ser uma piada, né? Porque o que mais tem é jovem roubando, matando, fazendo filho, mas segundo a nossa lei, menor de 18 anos não pode ser preso, não pode ser punido pelo que está fazendo. Sabe por quê? Porque ele não tem discernimento, ele não sabe o que está fazendo. Quer dizer, só se for para poder mudar de sexo. Aí sim, para mudar de sexo, uma criança de 4 anos pode sim ter o discernimento, pedir para o pai e mudar de sexo. E se você acha que é loucura isso que eu tô falando, olha aí na tela o filme que a Ingrid Guimarães vai fazer. O primeiro filme brasileiro contando a história de uma criança de 4 anos que falou para os pais que era trans, os pais acataram e começaram a transição sexual dessa criança. O nome do filme vai ser A Minha Criança Trans. Vai ser feito com meu dinheiro e com seu dinheiro. Acredite se quiser. Então, aqui no nosso país, já sabe, adolescente e criança não sabe o que está fazendo, não pode ser punido se cometer crimes. Mas se for para poder mudar de sexo, tá valendo. Tem a sabedoria suficiente, tem o discernimento suficiente para poder mudar de sexo. Olha só o que um dos adolescentes que assassinou esse cachorrinho postou no story. Agora ele tá com medinho, o que as pessoas podem fazer com ele, com os pais dele. Ele não pensou antes, né? Aí agora tá desesperado. E olha que eu sou a favor da pena individualizada. Ou seja, o menor cometeu um crime, o pai não tem que ser punido pelo crime do menor. Só que nesse caso aqui, os pais estão passando pano para o que os filhos fizeram. Já tem indícios que os pais ameaçaram o vigilante que tinha uma filmagem que continha lá imagens desses jovens espancando esse cachorrinho. Então já tem relatos que um pai estava coagindo esse cara, ele perdeu o emprego e apagou o vídeo e ainda ameaçou o cara. Se falasse alguma coisa, ia acontecer alguma coisa com ele também. Aí você já tem noção de quem são esses pais. Então, nesse caso aqui, não tem que ter pena individualizada, não. Os pais têm que pagar também. Porque se eles estão passando pano e eles estão junto com os filhos nessa, tem que pagar também. Olha só o que esse jovem postou. E lembrando aqui, pessoal, o canal tá no Shadowban do YouTube. O que significa Shadowban? O YouTube começa a não indicar os vídeos para outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo aqui, pelo menos com uma pessoa que você conhece, que já ajuda muito. Deixa o seu like, que também ajuda. E outra coisa que ajuda bastante, comenta aqui embaixo sobre o tema do vídeo. Comenta qualquer coisa sobre o tema, que também já dá uma força gigantesca. Estou aqui para assumir total responsabilidade pelos meus atos recentes. Sei que o que aconteceu é injustificável e entendo a revolta de todos. Pô, pelo menos ele está entendendo a revolta, né? Mas peço, do fundo do coração, isso é uma novidade, eu não sabia que ele tinha coração. Não ataquem meus pais. Eles não tiveram culpa e não compactuaram com o que eu fiz. Bom, se já tem relatos e indícios que os pais estão passando pano para essa situação, fica um pouco difícil de acreditar nisso. Mas vamos lá. A falha foi minha e sou eu quem deve responder por isso. Por favor,
Poupem pessoas inocentes. Ele pensou isso? Ele pensou nisso? Em poupar um cachorrinho inocente? Um cachorrinho idoso? Não pensou, né? Mas vamos lá. Por favor, poupem pessoas inocentes que estão sofrendo por um erro que não foi delas. Que irônico, né? Agora ele pensa nos inocentes. O papai e a mamãe dele, ninguém pode falar um ai, né? Mas espancar um cachorro com mais de 10 anos, inocente, aí parece que não tem problema nenhum, né? É um merda mesmo, né? É um merda, cara. Mas fique tranquilo, porque os seus pais já foram indiciados por coagir testemunha nesse caso. Olha só isso aqui. Cão-orelha, familiares são indiciados por coagir testemunha na investigação. Ao todo, 3 adultos, sendo eles o pai e um dos tios dos adolescentes, foram indiciados. Polícia Civil detalhou nessa terça-feira mais informações sobre o inquérito que apura a morte do animal por maus tratos. Aí você vem aqui na matéria, olha só. A Polícia Civil de Santa Catarina informou em coletiva de imprensa realizada nessa terça-feira que indiciou 3 familiares, entre eles os pais e o tio dos adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do cão-orelha, animal comunitário que morreu no início do mês após sofrer maus tratos em Florianópolis. Segundo a corporação, eles são acusados de coagir uma testemunha no inquérito que investiga a morte do animal. Eles foram indiciados logo após serem interrogados pela Polícia Civil. Ao todo, 2 inquéritos foram abertos, um sobre a morte do animal e outro pelo crime de coação. Este último já foi finalizado e agora os familiares devem responder pelo crime. Que maravilha, hein? Que bom, pelo menos a justiça sendo feita, pelo menos em um caso, né? Na segunda-feira, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos. Na ação, a polícia tinha como objetivo localizar uma possível arma de fogo que teria sido usada para ameaçar a testemunha. No entanto, o objeto não foi localizado. Olha que coisa, cara. Os caras fazem uma crueldade dessa e ainda coagem uma pessoa com uma arma. Entendo o caso. As investigações começaram após uma denúncia de que um grupo de adolescentes seria o responsável pelos maus tratos ao cachorro, que foi encontrado ferido e precisou passar por eutanásia, procedimento também conhecido como morte assistida. Agora, com a confirmação da autoria dos adolescentes, o relatório das investigações foi encaminhado à delegacia especializada no atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Puta merda, é só no nosso país mesmo. Em razão da idade dos envolvidos. Infelizmente, resumindo aqui pra vocês, tá, pessoal? Deixando bem claro, eu também não gostaria de falar isso, mas não vai dar em porra nenhuma isso. A única coisa que vai pesar um pouco é porque esse caso aqui tomou uma proporção muito grande, a mídia está cobrindo, e esses jovens, consequentemente, né, vão acabar ficando famosinhos pela merda que eles fizeram. Então vai ter o peso ali da sociedade em cima, mas de ficar preso, ficar um bom tempo na cadeia, não vai ter não, infelizmente. Mais de 20 pessoas já foram ouvidas pela polícia nas oitavas do caso. Também foram apreendidos celulares e eletrônicos dos adolescentes, que ainda devem ser analisados pelos agentes. Além do caso do cão-orelha, a polícia ainda investiga um segundo caso envolvendo um cão caramelo. O animal teria sido levado ao mar no colo por um adolescente, mas depois conseguiu sair do local. Cara, iam afogar o cachorro, olha que loucura. Família diz que adolescentes são inocentes. Agora são inocentes, agora, meu Deus do céu, são vítimas. É a gente que é culpado, entendeu? As famílias de um dos adolescentes citados nas investigações divulgaram declarações públicas negando o envolvimento dos filhos no caso e afirmando que eles estão sendo alvo de acusações injustas nas redes sociais. Em uma das manifestações, os pais de um dos adolescentes afirmam que o filho não tem qualquer relação com o fato. Agora virou tudo santo, né? Agora virou santo. Se levantar a mão pro céu, São Pedro puxa para poder beatificar santo. Aí agora, olha só, uma das meninas que relatou, né, como que funciona a escola, eles estudam, que inclusive não tá falando merda nenhuma sobre o caso e tá com medo de represária, e como que era a situação na escola, olha só. A cabeça dele estava arrebentada por dentro. É isso que a veterinária que trabalhou no caso do Orelha falou sobre ele. No dia 15 de janeiro de 2026, o Orelha, que era um cãozinho comunitário da Praia Brava de Florianópolis, Santa Catarina, um cãozinho idoso de 10 anos, foi atacado por um bando de adolescentes e morto, enquanto eles brincavam de quem dava porrada mais forte com pregos na cabeça dele. Olha. O porteiro de um dos condomínios da região filmou o ataque, mas ele foi ameaçado pelos pais dos meninos que atacaram e ele teve que apagar o vídeo. E além disso, ele perdeu o próprio emprego. Isso porque era tudo
anjo. E eu não posso falar nomes pra não ser processada, mas um dos suspeitos está nesse momento nos Estados Unidos curtindo a vida dele como se nada tivesse acontecido. É isso aqui que é o Brasil. No Brasil, a gente quer denunciar o criminoso, quer denunciar uma coisa bárbara dessa, a gente não pode. Porque se a gente denuncia, nós nos tornamos criminosos e nós respondemos processos e podemos ser presos. Olha que coisa louca. Pelo visto, esses moleques estudavam no mesmo colégio que eu estudei. E, infelizmente, eu não consigo nem ficar surpresa com o fato de que esse colégio está completamente omisso e privou os comentários do Instagram e não está falando sobre o assunto. E é assim que o ciclo de violência começa. Começa com eles maltratando animais, depois drogando uma menina numa balada, depois atropelando uma pessoa no meio da rua quando eles estão dirigindo bêbados, e nada acontece. Por quê? Porque eles podem pagar pra tirar a bunda deles da situação. Esses meninos chamaram Orelha na maldade, o chamando pra fazer carinho. Ele foi abanando o rabinho atrás deles, pensando que ia receber um afago. E ele recebeu violência gratuita. Chega de impunidade. O que vocês puderem compartilhar sobre a Orelha, não precisa ser esse vídeo, mas o que vocês puderem compartilhar, compartilhem. Não deixem esse assunto morrer. Vamos fazer isso chegar nas grandes mídias. E vamos fazer com que a Orelha tenha a justiça que ele merece. Você vê, tem 2 que já estão fora do Brasil. Não estão nem aí, estão curtindo, estão passeando. Sabe, o que um moleque desse vai se tornar quando crescer? O que ele vai ser quando crescer? Começou com um cachorro. Começou enfiando prego na cabeça do cachorro. Como que vai ser depois? Vai ser prego na cabeça da esposa? Prego na cabeça da pessoa que discutiu, que teve algum problema? Compartilhe esse vídeo o máximo possível. Agora, olha o vídeo de uma veterinária que falou do estado que esse cachorrinho chegou na emergência. Olha só. Eu preciso falar do caso Orelha como veterinária. Um animal foi espancado, não até a morte. Ele foi espancado para deixar ele agonizando. Ele foi encontrado de manhã, foi levado para o veterinário, ele ainda com vida, mas com a cabeça toda arrebentada. Fratura de mandíbula, traumatismo craniano. Onde o veterinário foi bem sincero e disse que realmente não teria nada para se fazer, porque ele estava em sofrimento. Outro cão, também pelos mesmos criminosos, o nome dele é Murruga, tentaram afogar ele e ele sobreviveu. O outro cão, Caramelo, tá com corte no pescoço, também sobreviveu. Esse caso não pode ficar impune. Como veterinária da Confederação Brasileira de Proteção Animal, não pode ficar impune. Outra coisa importante para ser dita. Não, e detalhe, eram cachorros que não representavam mal para ninguém. Eram cachorros que já estavam ali na região mais de 5, 10 anos. Esse Orelha tinha mais de 10 anos. Ou seja, era um cachorro que não podem nem vir com aquela desculpa que o cachorro atacou, que o cachorro fez determinada coisa, estavam se defendendo. Não, o cachorro já era da localidade. As pessoas já eram acostumadas com o cachorrinho ali. Era um cachorrinho dócil e fizeram isso com o cachorro. Teoria do elo, teoria do link. Menores que fazem esse tipo de atrocidade, os psicopatas começam com animais. Menores que fazem com animais, quando ficarem mais velhos, vão fazer com seres humanos. Corrijam. Justiça, corrija imediatamente, no rigor da lei, não tem lei. Esses menores infratores. Isso que é o foda, não tem lei no país pra poder punir esses moleques. Criminosos. É assim que eles têm que ser tratados. Pessoas, mesmo que menores de idade, que matam o animal na paulada, tentam enforcar o outro e afogar um outro. Eles têm que ser punidos e ponto final. Não tem conversa. Cara, isso não é gente. Fazer isso com um bichinho indefeso não é ser humano. Se alguém ainda tinha dúvidas que o mal está presente aqui, nesse plano que a gente vive, agora tem certeza, né? Olha uma psiquiatra falando como que os psicopatas começam dessa forma. E eles vão escalando. Primeiro fazem com animais, aí vem que deu tudo certo, que não deu problema, ninguém falou absolutamente nada, não foram punidos, e aí depois eles vão escalando para pessoas. Olha como que funciona. Isso aqui é uma profissional da área falando. Olha só. Fui ver os vídeos, ver a informação, e eu confesso que fiquei estarrecida com tanta maldade. Isso aconteceu dia 15 de janeiro, em Praia Brava, Florianópolis. 4 adolescentes espancaram até a morte o cão chamado Orelha. Por quê? Não tem porquê. Eles resolveram se divertir, né? É muito divertido espancar um cão,
até a morte e deixá-lo agonizando. O que passa na cabeça dessas pessoas? Não me interessa se eles são crianças, adolescentes ou adultos. Isso é uma crueldade que não cabe em uma pessoa, um ser humano. Não é possível. E aí a gente começa a questionar: como é que é a justiça no nosso país? O Orelha era cuidado por toda a comunidade. Ele não era um cão que avançava para as pessoas. Ele, inclusive, era motivo de fotos nos turistas que ali frequentavam. Ele tinha quem o alimentasse. O Mário Rogério o alimentava diariamente. Vamos matar a paulada? Como é que é um cão agonizando até a morte, né? Deve ser muito interessante. Eu fico triste porque a gente começa a entender que pessoas assim, independente da idade deles, tem alguma coisa errada. Tem alguma escuridão dentro dessas pessoas, tem alguma coisa que não é humano. O que a gente pode falar? Porque eles não vão ser tratados como um crime, eles cometeram um ato infracional. Eles não vão ter as punições que eles teriam se tivesse mais de 18 anos. Aqui é Brasil, que não vai dar porra nenhuma. Mas isso é correto? É justo? É muito cruel. A única coisa que eu gosto de destacar é que pessoas que maltratam animais por diversão ou prazer têm uma chance muito grande de estarem escalando a violência. O que significa isso? Eles testam em animais vulneráveis a maldade que um dia eles provavelmente vão exercer em outros seres humanos. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso tem estudos. Pessoas que sofrem violência doméstica relatam que mais de 50% dos seus parceiros que produziram a violência doméstica já tinham feito violência e maus tratos com animais. Então, não estou falando aqui, vai ter gente que vai dizer assim, mas era só um cachorro. Não, é um ser vivo. E a maneira como a gente trata os vulneráveis diz muito da nossa sociedade. Então, quando eu estou falando aqui do Orelha, primeiro que de ver os vídeos é para chorar. Chorar porque, assim, pessoas que fazem isso só pode ser zumbi, não pode ser ser humano. São zumbis, são pessoas que estão mortas, fazendo coisas inacreditáveis para se manter viva. Deve ser isso, né? E o que me preocupa mais é que as pessoas que denunciaram, que fizeram a gente saber dessa barbaridade, estão sendo coagidas. A polícia civil identificou 3 pessoas suspeitas de coação. Como que um pai e uma mãe passa pano pra isso, cara? Olha, eu falo pra você, se fosse um filho meu fazendo isso, além de eu baixar a porrada num moleque desse, eu entregaria ele na delegacia. Só tem que ser punido. Preferência tinha que ficar numa cela pro resto da vida. Então, eu peço que a gente possa divulgar isso o máximo, porque, por exemplo, será que as pessoas que identificaram esse absurdo, que fizeram o vídeo dessa crueldade, vão ter que pagar também? Vão ter que pagar por tentar fazer justiça? Exatamente. E também tinha um outro cachorro com ele que quase foi morto afogado, também por diversão desses 4 meninos. Que diversão, né? O Orelha era mais dócil, né? Estava acostumado a ser bem tratado. Ele era um cachorro da comunidade, que todo mundo cuidava dele. Então ele teve o desprazer de confiar. O Orelha acabou sendo sacrificado, porque depois de ser espancado, ele foi sacrificado, não, né? Fizeram eutanásia, porque suas lesões eram irreversíveis. A comunidade se revoltou e o próprio Mário disse que eles não podiam ficar sem cuidado. O Orelha era muito bem cuidado. O Orelha não era um cão, né? Ele era parte da comunidade de Praia Brava. As pessoas foram às ruas pedir justiça. E eu peço mais, continuem pedindo. Continue, porque agora a gente tem que fazer o Orelha ser lembrado. E mais, vamos proteger as testemunhas, vamos nos unir para que essas testemunhas não sejam coagidas, para que as pessoas que fizeram isso e ainda estão tentando encobrir sejam desmascaradas, porque isso fala não das pessoas, isso fala da sociedade. Uma sociedade que tolera esse tipo de perversidade é uma sociedade que está falida. Ou a gente tenta fazer as coisas como tem que ser feitas, ou então a gente também está abrindo portas para uma sociedade que daqui a pouco o que foi feito com esse animal vai ser feito com outros seres humanos. O Orelha não pode mais falar, mas você pode. Se você presenciar abuso animal, denuncie. O número 181, Disque Denúncia. Compartilhe esse vídeo com muita gente. A morte do Orelha
não pode ser em vão. E vamos também pedir proteção e vamos ficar alertas para que as testemunhas não sejam coagidas ou que aconteça alguma coisa com eles. Por favor. Pessoal, mais uma vez, como eu falei, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas saibam desse caso, tenham informação, possam realmente comentar nas redes sociais, fazer pressão em cima da delegada, em cima da polícia, em cima da investigação, para que esse caso não morra. Nós não podemos normalizar isso na nossa sociedade, como a própria psiquiatra falou aqui. Isso não pode ser tolerado, porque hoje esses jovens têm 15 anos. Daqui a 15 anos vão ser adultos. E o que eles vão estar fazendo na sociedade? Será que vai ser normalizado matar a esposa? Será que vai ser normalizado matar o vizinho porque discutiu? Será que isso tudo vai ser normalizado? Não podemos chegar nesse nível. E outra, era um cachorro que fazia parte da sociedade. Pra que fazer essa maldade? Pra que fazer isso com um bicho dócil? Fazer isso com um bichinho que nunca fez mal pra ninguém? Eu acho que essas perguntas têm que ser respondidas também. E outra coisa, para os familiares que estão passando pano pra isso. O seu filho cometeu uma perversidade que não tem tamanho. Pode ser comparada a ser um ser desumano. Não podemos normalizar isso. O seu filho não é humano, é um monstro. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo, comente para esse vídeo viralizar, para que mais pessoas vejam. Comente o que você achou sobre esse caso. E aquilo, eu não sei aonde a sociedade vai chegar. Chegamos em um nível que a gente tem que mudar o nosso Código Penal. E a gente tem que começar a punir pessoas que cometem crimes. A gente tem que começar a punir pessoas que não sabem viver em sociedade. Essas pessoas não têm condição mais de conviver com outras pessoas. Se isso aqui se tornar normal, acabou a sociedade. Bom, comenta o que você achou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e não tem como perguntar se gostou do vídeo, porque infelizmente não tem como gostar de um assunto como esse.